Aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero transmitir aqui a palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz: mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa alto como a águia. Essa é a palavra do Senhor do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Aqui está dizendo aqui: você como líder águia tem a capacidade de voar muito alto. Isso porque a águia pode voar até o mais alto que um Boeing acima de 11.000 pés de altura. Mas o que vem ser este voo alto? Para você que é um líder águia, você que deseja ser um líder águia, vamos ter 5 características do líder que voa alto. Primeiro, um líder águia, ele pensa alto. Seu pensamento sempre é alto, acima das nuvens. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Então, primeiro nós vemos que o líder, ele pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Afinal, o que são essas coisas que são de cima? São os grandes projetos de Deus que ele tem para a nossa vida. Você já parou para imaginar os projetos de Deus que ele tem para a sua vida? Deus, ele tem um grande chamado para com você. Deus, quando ele chama um homem e uma mulher, ele chama com propósito. Toda aquela pessoa que entrega a sua vida a Cristo Jesus, com certeza Deus lhe chamou com um grande propósito nessa terra. E um grande propósito que Deus tem para cada um de nós é sermos ganhadores de alma. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Então Deus, ele tem para nos entregar em nossas mãos muitas almas. Há muitas almas para ser ganha, e Deus quer entregar nas suas mãos uma multidão de discípulos, pessoas compromissadas com Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que o chamado de Deus com propósito na nossa vida, e se sabemos que Deus tem um propósito na nossa vida, nós não podemos deixar nada nos atrapalhar nesse chamado. Não deixe nenhum embaraço, ou as lutas ou as dificuldades que nós vamos ter nessa vida, dificultar ou atrapalhar o chamado de Deus na sua vida. Porque os teus pensamentos são pensamentos altos. Então não deixe que a dificuldade que você tem passado pare os seus pensamentos nas coisas grandes de Deus. Então pare de pensar em coisas pequenas e comece a pensar nas coisas grandes de Deus para a sua vida.
É importante que a nossa mente esteja voltada para as coisas grandes que Deus tem para realizar em nossas vidas. Então nós vemos aqui que a Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 23, 24, diz: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Creia que o Senhor encontrou você como líder adorador. Tem algum adorador de Deus aí que possa dar um glória a Deus para Jesus? Cadê os adoradores de Deus aí? Glorifica o nome do Senhor aí. Amém? Se você é um adorador de Deus, divulgue para alguém aí para assistir essa live em nome de Jesus aí para você ser o instrumento de Deus, para que eles recebam também a palavra do Senhor. Amém? Então Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Então você é um adorador de Deus. As preocupações com as coisas dessa terra podem atrasar o crescimento espiritual de um líder adorador. Então pense nisso, que as coisas dessa terra podem atrasar aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquela promessa que Deus te prometeu, essa promessa pode se atrasar. Mas por que pode atrasar essa promessa na sua vida? Porque o mundo, as coisas dessa terra, ela pode ser um empecilho para as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Então, se você quer adiantar as promessas de Deus, comece a fazer a vontade de Deus, comece a pensar nas coisas de Deus, e você vai começar a perceber que as promessas de Deus vai começar a se cumprir na sua vida. Então, as preocupações com as coisas dessa terra podem atrasar o crescimento espiritual de um líder adorador. Então, o que atrasa você crescer espiritualmente são as coisas dessa terra. Então, por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando você está com o pensamento só nas coisas dessa vida, isso vai atrasar o teu crescimento espiritual. Porque em vez de você se dedicar às coisas de Deus, você vai se dedicar mais às coisas dessa terra. Então, você tem que vigiar, porque Satanás fará de tudo para te paralisar. Satanás vai fazer de tudo para te parar. Satanás vai fazer de tudo para que você pare de orar, que você pare de ir à igreja. Satanás vai fazer de tudo para que você esteja estagnado. Por quê? Porque ele sabe que se ele te parar, você para de crescer espiritualmente. E se você parar de crescer espiritualmente, você não vai estar fazendo a vontade de Deus. Então a Bíblia fala aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Pedro está dizendo: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, você tem que ter essa consciência, né? Que o diabo, ele tem raiva de você. E o diabo, ele só vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele não gosta de você. Você tem que ter essa consciência que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai fazer de tudo para te paralisar. Ele vai fazer de tudo para te desanimar. Ele vai fazer de tudo para você não ir mais à igreja. Ele vai fazer de tudo para você não orar.
Ele vai fazer de tudo para destruir o teu casamento. Ele vai fazer de tudo para destruir o teu ministério. Ele vai fazer de tudo para que você não seja um líder adorador, um líder águia, que pensa nas coisas de cima. Ele vai fazer de tudo. Então, você que é líder, você que é chamado de Deus, tem um chamado de Deus. O diabo tem tanta raiva de você, sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E além de você ser a imagem e semelhança de Deus, saiba de uma coisa: você é um ganhador de almas, você é um ganhador de vida. Ele sabe o quanto Deus pode te usar para ganhar outras vidas. Você é uma ameaça para o inferno. Você é uma ameaça para o teu inimigo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus falando: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja do Senhor. E você sendo a igreja do Senhor, você é uma ameaça para o diabo. Você é uma ameaça para o inimigo. Porque ele sabe que você pode ser um grande ganhador de almas, né? Por isso você deve vigiar. Porque ele está tentando de tudo para paralisar as suas conquistas. Ele quer paralisar as tuas conquistas. Ele sabe que você pode conquistar. Ele sabe que você pode conquistar as promessas de Deus em sua vida. Ele sabe que você pode conquistar uma família abençoada. Ele sabe que você pode conquistar o seu ministério que Deus tem para a sua vida. Por isso que ele vai tentar de tudo para paralisar as suas conquistas. A Bíblia diz: e o que os olhos não viram, e o que o ouvido não ouviu, e não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam a Deus. Então, meu amado, o que Deus tem para você, os teus olhos ainda não viram, teus ouvidos ainda não ouviu, e ainda nem subiu no teu coração. O que Deus tem preparado para você, o que Deus tem para você é tão grande e poderoso, é tão maravilhoso. Por isso que o diabo ele faz de tudo para tentar te paralisar, ele tenta paralisar as tuas conquistas. Mas isso só depende de você. Se você for um líder águia, se você for um líder adorador de Deus, que pensa nas coisas de cima e não na terra, que pensa nas grandezas de Deus, você tem a certeza que o diabo não vai te paralisar. O diabo não vai paralisar as tuas conquistas. Os teus sonhos, ele não vai paralisar, né? Então, para isso, você deve estar vigilante, né? Porque quem lhe chamou para a grande obra, quem te chamou para ser um líder, para liderar, para ganhar almas, foi o Senhor Jesus. Ele disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Foi Deus que te chamou, e se Deus te chamou, ele te chamou com propósito, né? Então foi o Senhor que te chamou. Talvez o inimigo esteja usando pessoa ou circunstância para dizer que você não está capacitado. Isso vai surgir muito. Vai surgir pessoas, né? Vai usar pessoas, circunstâncias na vida, problemas da vida, para te dizer que você não é capaz, que você não tem capacidade. Mas você tem que ter pensamento em Deus, pensamento nas coisas de cima, sabendo quem foi que te chamou, foi Deus. E se foi Deus que te chamou, ele te capacita. É Deus que capacita o homem. É Deus que capacita. Você ora, você lê a Bíblia, você jejua, mas quem te dá capacidade para realizar alguma coisa nessa terra é Deus. Ele vai te capacitar. Então o diabo vai usar
Pessoas. O diabo vai usar pessoas para dizer que você não vai conseguir. O diabo vai usar pessoa para dizer que você não tem capacidade. O diabo vai usar pessoa para tentar te desanimar. Mas você tem que ter essa consciência. Você tem que estar com a sua mente voltada para as coisas de cima, com pensamento em Cristo, dizer: não, quem me chamou foi Deus. E se Deus me chamou, Ele vai me capacitar para essa grande obra. Amém? João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Ele vos conceda. Então, primeiro, ele está dizendo aqui: não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi. Foi Deus que te escolheu. Ele te escolheu, Ele te nomeou. Foi Ele que te separou para esta grande obra. Foi Ele que te separou para pregar este evangelho. Foi Ele que te chamou para ser um grande líder de excelência. Foi Ele para que você vá e dê fruto. Deus te chamou para te dar fruto. A árvore que não der fruto é cortada e lançada fora. Então, Ele te chamou para dar fruto. Se você não está dando fruto, é porque você precisa estar ligado na videira que é Cristo Jesus. Se você estiver ligado na videira, certamente você vai dar frutos. E frutos que permaneçam, né? Não é frutos que não vai permanecer, é fruto que permanece. A fim de tudo quanto pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isso significa que o céu vai estar aberto diante de você. Deus vai estar pronto para lhe ouvir. Deus vai estar disposto a lhe ouvir. Amém? Quantos pode dar glória a Deus aí? Louvado seja Deus. Deus abençoe todos que estão aí ligados. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Divulgue aí para os seus amigos, para que ele possa ouvir a palavra de Deus. Segundo, um cristão águia, um líder águia, ele acredita no seu chamado. Você acredita no seu chamado? Você acredita que foi Deus que te chamou? Então, se você acredita no seu chamado, não tem adversidade, não tem pressões, não tem problema, não tem luta que lhe faça desistir do propósito de Deus na sua vida. Nada pode fazer você desistir, porque você acredita que foi Deus que te chamou, você acredita no seu chamado. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme. O que é firme? É algo sólido. É algo consolidado. É algo que resiste às dificuldades. É algo que resiste aos problemas. É algo que suporta a força da água, a força do vento, a força da tempestade, a força dos problemas. É algo que está firme.
Você precisa estar firme em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, sede firmes. E além de estar firme, você precisa ser constante. O que é constante? É aquilo que dá continuidade. Você não é uma pessoa que começa e não termina. Não, você começou, você vai terminar. Porque Cristo, Ele começou uma boa obra na tua vida, Ele quer terminar essa obra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminar até a vinda de Cristo Jesus. Então Deus começou a boa obra na sua vida, Ele quer terminar. Então, da mesma forma que Deus começou a boa obra na tua vida e quer terminar, assim você também deve pensar. Eu comecei uma boa obra e eu vou terminar essa grande obra para a glória de Deus. Amém? Então, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O teu trabalho não é vão. O que você está fazendo na igreja não é em vão. O que você faz em prol do reino de Deus não é em vão. Não é em vão. Talvez você ache que está sendo em vão porque você não está sendo reconhecido, mas você tem que entender uma coisa: você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o homem. Você está fazendo para Deus. Então o seu trabalho não vai ser em vão. Tudo que você fizer para Deus, saiba que você terá a recompensa de Deus. A Bíblia diz que nós devemos fazer como se fosse para o Senhor, não aos homens. Então faça para Deus e não aos homens. Amém? Os homens podem até falhar no reconhecimento, pode até falhar em te valorizar, mas Deus não. Deus, Ele sabe, Ele conhece as tuas obras, como Ele diz lá em Apocalipse: eu conheço as tuas obras. Deus conhece as tuas obras, Ele sabe que você faz o que você não faz. Amém? Então, seu trabalho não é vão, né? Então, o que quer dizer firme? Firme quer dizer permanecer naquilo que foi chamado. Então, permaneça naquilo que Deus te chamou. Permaneça no chamado. Isso quer dizer que você está firme. Permanecer na vocação que Deus tem para a sua vida. Se Deus te chamou, é porque Ele quer que você permaneça. Então, isso quer dizer que você está firme. Permanecer naquilo que você foi chamado. O líder que está firme, ele não se abala. Ele não vai se abalar com os problemas, mas ele confia. Ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor, completamente no Senhor. O Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, você que é um líder adorador de Deus, você precisa confiar no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai permanecer. Você vai permanecer, ou seja aqui na terra, ou seja na eternidade, mas você vai permanecer. Somente aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E quem está firme, permanece. Aconteça o que acontecer, assuma a sua posição que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser um líder, um ganhador de alma, seja esse líder. Deus te chamou para louvar, para pregar, para cantar, seja onde for que Deus te colocou para fazer a sua obra, faça com amor, permaneça. Não queira desistir, não queira voltar atrás, não queira desistir do chamado de Deus. Assuma a sua posição. Lembre-se que você é um modelo para as demais pessoas. Você é um modelo de cristão, um modelo de um discípulo, um modelo de um verdadeiro adorador de Deus.
Não os decepcione, pois você é aquele que o Senhor colocou como um exemplo de fé para eles. Você é uma pessoa que se tornará exemplo para as demais pessoas. Então você não vai decepcionar. Deus não te chamou para decepcionar pessoas. É bem verdade que muitos estão decepcionando pessoas que lhe seguiam, que tinham como exemplo, como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Então Deus não te chamou para decepcionar a pessoa. Queira ou não, tem pessoas que estão lhe observando e você, um exemplo de fé, um exemplo de homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então você não vai decepcionar essas pessoas. Se você olhar para trás, você vai ver que tem pessoas atrás de você que estão na igreja por causa de você. Tem pessoas que estão adorando a Deus na igreja por causa de você. Tem pessoas que ainda estão firmes na presença de Deus por causa de você, porque você é um exemplo, você traz inspiração, você é um modelo de cristão que não desiste, mas permanece, né? Pois você é aquele que o Senhor colocou como exemplo de fé. Você é exemplo de fé para sua família, para sua casa, para os seus amigos. Você é um exemplo de fé. Então tome posse dessa palavra. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo aqui: já estou crucificado com Cristo, significa que a minha carne já foi crucificada e não mais vivo, não mais eu. Ele está dizendo aqui: já não vivo mais a minha vontade, já não é mais a minha vontade, mas é Cristo que vive em mim, agora é Cristo que está em mim, né? Então se Cristo vive em mim, e a vida que agora que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então agora eu já não vivo segundo a minha carne, eu já não vivo segundo a minha vontade, mas eu vivo agora na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Jesus se entregou por mim. Então, meu amado, você agora já não vive conforme a sua vontade, você vive agora conforme a vontade de Deus, porque Cristo vive em você. Amém? A terceira coisa que nós vemos aqui, um líder, um cristão águia, ele sabe esperar. Então todo cristão, ele sabe esperar em Deus. O Salmo 40, versículo 1, é bem conhecido. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Veja o salmista dizendo: esperei com paciência de quem? No Senhor. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é saber esperar. Esperar no Senhor é uma grande virtude de um cristão, de um líder, um ganhador de alma. Ele sabe esperar, né? Você já viu aquele pescador? Todo pescador, ele tem que ter paciência, ele tem que saber esperar. Ele coloca o seu anzol, coloca o seu caniço no rio, coloca a isca e ele fica esperando o peixe fisgar a isca. E ele tem que esperar, ele tem que ter paciência. Se ele não tiver paciência, com certeza esse pescador vai voltar para casa frustrado, vai voltar para casa sem peixe, se ele não tiver paciência de esperar.
Ele tem que esperar. Então todo cristão tem que saber esperar. Sabe por que tem muito cristão frustrado? Porque ele não sabe esperar. Vive frustrado. Volta para casa frustrado. Porque ele não sabe esperar em Deus. Um cristão, um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que aprender, saber esperar. Porque um líder águia, ele sabe esperar. A águia, ela sabe esperar o momento certo para pegar sua presa. Ela tem que ter paciência de esperar. Então você tem que ter essa paciência, você tem que ter essa virtude de saber esperar. Esse esperar não significa também ficar parado. E sim fazer o que o Senhor tem dado ao comando para que você faça. Então, para você ficar esperando no Senhor, não significa que você tem que ficar parado. Você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. Deus mandou você orar, vai orar. Deus mandou você pregar o Evangelho, vai pregar o Evangelho. Deus mandou você jejuar, vai jejuar. Deus mandou você ir para a igreja, vá para a igreja. Deus mandou você fazer a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus. Vai fazendo a obra de Deus e fique na espera que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Aquilo que é para ser seu vai vir no momento certo, na hora certa. O que é teu, ninguém vai tomar. Ninguém rouba a bênção de ninguém. Deus, Ele sabe no momento certo e na hora certa para te entregar a tua vitória. Então você precisa o quê? Saber esperar. Então esperar não significa que você deve ficar parado. Eu vou ficar aqui parado esperando, né, a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Não. Você tem que se movimentar. Você tem que agir. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado. Você tem que agir. Faça alguma coisa. A Bíblia diz que aquele que olha para o tempo nunca semeia, né? Nunca semeia. É que nem aqui, tá? Se eu olhar para o tempo, se eu olhar para o tempo que está chovendo, eu não faço nada. Se eu ficar olhando o tempo que está escuro, a nuvem está vindo ali, ninguém sai de casa. Então quem olha para o tempo nunca semeia. Se você for olhar para o tempo, você nunca vai sair para semear, você nunca vai sair para fazer a obra de Deus, você nunca vai pregar o Evangelho, você nunca vai fazer a obra do Senhor, você nunca vai para a igreja, né? Se você ficar olhando o tempo, peraí, deixa eu ver se vai chover, talvez vai chover, hoje eu não vou para a igreja, não. Se você ficar olhando para o tempo, você não sai de casa para ir para a igreja, você não sai de casa para evangelizar, você não sai de casa para nada. Então, você tem que se movimentar. Então, faça o que Deus mandou você fazer. Enquanto isso, o Senhor estará trabalhando para que as suas bênçãos e as suas conquistas cheguem às suas mãos no momento certo. Então, enquanto você está trabalhando, Deus trabalha por você. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo por você. Enquanto você está gastando tempo orando, pregando, evangelizando, orando, se consagrando, enquanto você está ajudando outras pessoas, Deus está trabalhando por você, meu irmão. Deus vai te ajudar. Enquanto você está ajudando outras pessoas, Deus vai te ajudar. Enquanto você está abençoando outras vidas, Deus vai te abençoar. Aprenda isso. Que você precisa continuar fazendo alguma coisa. Você não pode parar. Esperar em Deus não é ficar parado. Esperar em Deus é continuar trabalhando, fazendo o que Deus mandou eu fazer. Que no momento certo, aquilo que Deus tem para mim vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Isso quer dizer o quê? Paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Você precisa ter paciência. A paciência vai gerar em você um amadurecimento espiritual. Então a paciência que vai ser gerado dentro de você vai fazer você um cristão, um líder que tem maturidade. Você vai ter amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual para quê?
para você liderar uma grande multidão, para você ser um ganhador de alma, para você ser um líder, para ser um obreiro, para ser um levita na casa do Senhor, né? Você vai ter maturidade para fazer a obra de Deus. Então a paciência gera em você amadurecimento. Então, lembre-se que esperar é o tempo certo para a sua preparação. Enquanto você está esperando, Deus está te preparando. Por que eu tenho que ficar esperando, pastor? Talvez Deus está te preparando para uma grande obra. Talvez Deus está te preparando para um casamento abençoado. Vale a pena esperar. Talvez o que Deus tem para ti é tão grande que é preciso um tempo para preparação. Porque se Deus te der agora, você não vai estar preparado para receber. Você pode estragar a bênção de Deus na sua vida. É o que acontece com muita gente. Pessoas que são tão apressadas que acabam estragando a bênção de Deus. Então Deus quer te preparar para essa bênção. O semeador, antes de ele semear, primeiro ele prepara a terra. Porque se ele não preparar a terra, aquela semente não vai germinar, aquela semente não vai crescer, vai ser uma árvore frutífera. E ele não vai poder ter o privilégio de desfrutar do fruto daquela semente que ele semeou numa terra preparada que ele preparou. Então, para você desfrutar bem das bênçãos de Deus, existe uma preparação. Deus quer te preparar. Deus quer te preparar. Por isso você deve ter essa paciência, saber esperar. Então, durante esse tempo da espera, é a preparação de Deus. Deus vai estar te preparando, para a grande bênção que Ele vai te dar. E quando você pegar a bênção de Deus, você não vai estragar a bênção, não vai transformar a bênção em maldição. Você vai estar preparado, vai estar com maturidade para saber administrar aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Então, esperar é o tempo certo para a sua preparação. É nessa espera, né? É nessa espera e enfrentando as maiores dificuldades é que o Senhor está te ensinando algo. Enquanto você está esperando, você vai aprender algo com Deus. Deus vai estar te ensinando algo importante para a tua vida. E esses ensinamentos vai servir para você lá na frente. Por isso é importante. Por quê que Deus quer que você aprenda algo nesse momento da espera? Para você não desperdiçar o momento maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Então, é importante você aproveitar esse momento de aprendizado. Enquanto você está esperando, você está no aprendizado, você está aprendendo algo com Deus. Esse aprendizado que o Senhor está ministrando em sua vida durante a espera. Deus vai estar ministrando na tua vida durante esse tempo de espera. Então é importante você esperar. Amém? Quarta coisa, que um líder, um cristão, águia, ele tem as suas características. A quarta característica é ele é constante, né? Ser constante é permanecer naquilo que foi instruído e ensinado. É permanecer naquilo que ele foi instruído e ensinado. Durante essa espera, Deus vai estar te ensinando, Deus vai estar te instruindo, Deus vai te ensinar através dos cultos, através dos seus líderes maiores. Você vai estar aprendendo e você vai permanecer naquilo que você foi ensinado, para que isso resulte em muitas vidas. Então tudo que você aprende, tudo que você está sendo ensinado, é para que venha
trazer resultados de salvação de vidas. Salvação de vidas que através de você serão alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha só. Deus não quer que nós sejamos meninos inconstantes, quer pessoas que começam, mas não termina, não permanece. Não sejam meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, que é levado por qualquer doutrina, qualquer ensinamento. É aquele que vai por qualquer ensinamento. O fulano ensinou assim, o outro ensinou assim. Ele vai pelo que os outros dizem. Ele não vai pelo que a Bíblia diz. É menino inconstante que é levado por qualquer vento de doutrina. Deus não quer que você seja levado por qualquer vento de doutrina. Você tem que saber que existe só uma doutrina. E essa doutrina é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a doutrina. Ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, diz a Bíblia, seja anátema. Então, não está na palavra, não é o Evangelho de Cristo, seja anátema. Eu não aceito. Então, não sejais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, né? A Bíblia diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres, que enganarão a muitos. Então, tome cuidado. Não misture ensinamento que venha contra, né, a palavra de Deus. Não deixe que a sua mente fique confusa. Há muitos cristãos que ficam confusos. Estão com a sua mente confusa. Não sabe se fica na igreja, não sabe se fica naquela outra, não sabe se fica ali, não sabe se fica aqui. Talvez aquela ali é de Deus, aquela ali não é. Tem uma mente confusa, não sabe o que quer da vida. Não sabe se fica na igreja, se fica no mundo, e fica aquela mente confusa. Então, tudo que o diabo quer é isso, deixar a tua mente confusa. Então, não permita que a sua mente fique confusa. Não permita, né? Então, nós temos que aprender uma coisa, que você foi instruído para andar na obediência e nos princípios da palavra de Deus. Então você foi ensinado a andar na obediência da palavra de Deus. Então aprenda a obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça, aprenda a obedecer. Você foi ensinado a obedecer. Amém? O quinto ponto, a característica de um líder, de um cristão águia, ele é inconformado com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sede conformado com este mundo. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então todo líder águia, o cristão águia, que tem a visão de águia, ele é inconformado com o mundo. Ele não se deixa ser paralisado
por qualquer obstáculo. Ele não é parado, ele não deixa que as coisas do mundo lhe paralise. Não deixe que essas coisas do mundo venham te parar. Não deixe os pensamentos mundanos tomar conta da sua mente. Venha, através desses pensamentos mundanos, venha tirar a bênção de Deus sobre a sua vida. Em vez disso, lute contra a seta do diabo, lute, guerreie, lute em oração, clamando pelo sangue de Jesus, lute em nome do Senhor Jesus, repreenda todo pensamento maligno, repreenda todo pensamento das trevas, repreenda em nome de Jesus. Lute contra a seta do diabo, renovando a sua mente com a palavra de Deus. A sua mente só vai ser renovada através da palavra de Deus. Sabe por que você não consegue vencer o que está na sua mente? É porque você não quer ouvir a palavra de Deus, você não quer ir para a igreja, você não tem tempo para a Bíblia, você não tem tempo para se alimentar da palavra. Você ocupa a sua mente com as coisas do mundo. Você ocupa a sua mente com as coisas carnais. Você ocupa a sua mente com a pornografia. Você ocupa a sua mente com coisas que só te afastam de Deus. Então é importante que a tua mente seja renovada com a palavra. A palavra de Deus é que vai renovar a tua mente. É a palavra que vai limpar da tua mente toda a impureza. Olha o que o Salmo 119 diz lá, né? Como o jovem purificará o seu caminho? O salmista diz assim: observando a tua palavra. Então, quando eu observo a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu me alimento da palavra, a palavra, ela vai limpando a minha mente, ela vai tirando a impureza, ela vai tirando os maus pensamentos, todas as setas do inimigo que são lançadas na minha mente, é repreendida, é banida por causa da palavra. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aonde é o coração? Aonde é o centro dos sentimentos? É aqui, ó. A palavra de Deus tem que estar aqui dentro. Escondi a tua palavra no meu coração. O coração é aqui, não é aqui nesse coração de carne aqui, não. Esse coração serve para bombear o sangue para todo o meu corpo. Mas o coração que a Bíblia está dizendo é o centro do sentimento que se encontra aqui na nossa cabeça, na nossa mente. Por isso que ele diz: escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, porque se a palavra estiver aqui dentro da minha mente, não haverá espaço para o pecado. A tentação vem. A cobiça da carne vem. Mas se a palavra de Deus estiver aqui dentro da minha mente, ela vai me proteger de eu pecar contra Deus. Porque eu vou me lembrar da palavra. Eu vou me lembrar da palavra antes de pecar. Eu vou lembrar que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aí eu vou lembrar dessa palavra, eu vou dizer: opa, se eu pecar eu vou morrer. Se eu pecar eu vou me afastar de Deus. Se eu pecar, eu vou criar uma barreira entre eu e Deus, como diz lá em Isaías 59. Isaías 59,
diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos não estão tapados, para que não me ouça. Mas as vossas transgressões faz separação entre vós e Deus. Então o que nos separa de Deus é os nossos pecados. Então eu vou lembrar dessa palavra, que a única coisa que me separa de Deus é o pecado. Então eu não vou pecar, porque eu sei que o pecado vai me separar de Deus. Eu não quero estar separado de Deus, eu quero estar perto de Deus. Então vamos ver aqui, né, um exemplo de líderes, né, que estavam inconformados. Nós vemos aqui Juízes, né, capítulo 6, nós vemos aqui um grande líder chamado Gideão, né? Nós vemos Gideão, que foi tomado por uma atitude, né, depois que o Senhor fez parte dele, entregando a vitória a Gideão. Nós vemos que Gideão, que Deus chamou ele, vendo que ele estava inconformado. Ele estava inconformado com a situação que ele se encontrava, e Deus chamou ele. Então, faça a sua parte, que o Senhor certamente fará dele. Então, o que Deus quer que nós façamos? Deus quer que a gente faça a sua vontade, Ele quer que a gente ore e busque Ele, faça a sua obra. Como diz o Salmo 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, faz a tua parte, e Deus vai fazer a parte dele. Muitas vidas têm que ser libertas das mãos de Satanás. E o Senhor quer lhe constituir como um verdadeiro Gideão. Para fazer isso, tome posse desta palavra, a palavra rema. Se é necessário, tem que ser feito. O que é necessário tem que ser feito, né? Então saiba que é necessário fazer discípulo. É necessário fazer a obra de Deus. É necessário ganhar almas. É necessário pregar o evangelho. E isso temos que fazer, né? Isso é para que se cumpra a ordenança do Senhor, que está escrita em Mateus 28, 19. Diz o quê? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vamos estar debaixo de uma ordenança. Estaremos obedecendo a ordenança de Cristo de fazer discípulo. Então, meu amado, seja instrumento de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus com essa palavra, e que você seja um grande homem de Deus, que seja um cristão como águia, que seja um líder como águia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero te apresentar todas as pessoas que vão estar ouvindo e vendo este vídeo. Quero te pedir tua bênção sobre a vida de todos, Pai, que neste momento estão ouvindo a tua palavra, que a tua palavra vá e produza o resultado da qual ela está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço neste momento de oração, levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para levarem a tua palavra, Pai, serem verdadeiros ganhadores de alma para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, lança por terra toda a afronta do inimigo, todos os projetos do diabo. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, receba aí. Se você recebe em nome de Jesus, diga aí no comentário: amém, eu recebo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fico na paz do Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo aqui do pastor Everton. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fico na paz do Senhor Jesus, meu amado. Para darte las gracias.